Não desanime! Vamos juntos nesses 20 minutinhos de aula do meu, do seu, do nosso Carecas de Saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Continuando, aula 64, relações de Girard, resolução de equações algébricas. Aqui, mais uma vez, nós vamos, isso é uma continuação da parte de equações algébricas. Veja bem, quando eu igualo esta expressão a zero, eu quero saber qual é o x que torna isso nulo. Então esse x é chamado de raiz. O que a gente tem aqui? Nós temos uma equação do segundo grau. Então nós vamos encontrar duas raízes. As raízes vou chamar de x1 e x2, tá? Vamos chamar as raízes de x1 e x2. O que a gente faz aqui? Primeiro, na relação de Girard, é o seguinte. Você começa com a soma das raízes, tá? Então, a soma, depois o produto. Nessa ordem. Então, o que a gente vai... como é que eu vou usar essa fórmula? Na soma das raízes... A soma das raízes, nós fazemos simplesmente menos b sobre a. Então começa com este coeficiente sobre este coeficiente. Menos b sobre a. Tá? Eu vou fazer para segundo grau, terceiro grau, quarto grau, vocês vão vendo como é que funciona. No produto das raízes, eu faço c sobre A. O segredo da relação de Girard é que você vai trocando o sinal. Começa dessa forma para todos eles. Ó. Todas as equações algébricas eu vou começar dessa forma aqui. Menos B sobre A. Então isso daqui você pode memorizar com tranquilidade. Depois o que eu faço? Eu vou trocando os sinais, ó, mais, menos, mais, menos, mais, menos, e eu vou pegando os coeficientes. Pode ver, você vai ver que é B com A, C com A, D com A, E com A e assim vai, tá? Então grave o seguinte, ó. As raízes, mais uma vez, revisando desde o começo, quais os valores que tornam os valores de x que vão tornar isso aqui igual a zero, essa expressão igual a zero. Começo com menos b sobre a, dos coeficientes, menos b sobre a. Depois c sobre a. Se tivermos d sobre a, e sobre a, e assim vai acostumando com essa sequência, tá? Eu vou mudando o grau aqui e vou montando aqui o Girard. Então, eu digo que o produto das raízes é c sobre a. Isso nós já vimos em equações do segundo grau, né? Agora eu vou fazer isso daqui é do segundo grau, tá? É uma equação do segundo grau. Agora eu vou para a equação do terceiro grau. E a gente vai começar a fazer alguns cálculos aí. Tá? Turma, agora eu tenho aqui uma equação do terceiro grau. Então vamos lá. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Aí o examinador vai colocar uma situação e aqui nós vamos considerar três raízes. Então agora nós temos x1, x2 e x3. Tá? x1, x2 e x3. Como é que eu vou montar um sistema para encontrar uma das raízes de uma expressão, de uma equação do terceiro grau? Vamos lá. O Girard é o seguinte. A soma das raízes. Então eu escrevo x1 mais x2 mais x3. A soma das raízes sempre começa, lembra que eu falei para você? Menos b sobre a. Ó que interessante. Você pode gravar, decorar esse modelo aqui, ó. C sobre a e d sobre a. Tudo bem? E eu vou trocar o sinal. Agora o próximo é mais c sobre a, tá? Agora é c sobre a. Só que o produto das raízes, só que o produto aqui é 2 a 2, sempre 2 a 2, tá?
Nesse caso do terceiro grau. Então vai ficar x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais... Então você faz assim, ó, x1 vezes x2, x1 vezes x3 e não esqueça do x2 vezes x3. Claro, vamos ter que treinar exercício com isso, né? E agora o produto das raízes. Então aqui é o seguinte, ó, a soma das raízes, o produto 2 a 2, agora o produto 3 a 3, ó. x1, x2, x3 igual, vamos lá, vou trocar o sinal, agora é menos e agora é menos d, era mais, né? Agora é menos d sobre a. Todas as perguntas vão girar em torno disso, né? Vão girar em torno de girar. Então, eu vou agora para do quarto grau para a gente treinar só a parte literal. Você entendendo o processo, você vai vendo, vai prestando atenção, você já memorizou, resolve qualquer exercício de equações algébricas com esse método aqui, tá? Vou apagar aqui, vou fazer o quarto grau agora. Turma, agora é do quarto grau, como é que eu faço? Eu sei que eu tenho que elaborar primeiro 4 raízes. x1, x2, x3 e x4. O examinador pode tirar as 3 e pedir a quarta, né? Como é que eu vou fazer? Somatório das raízes. Então, vamos lá. A soma das raízes. x1 mais x2 mais x3 mais x4. Começo como? Menos b sobre a. Menos b sobre a. Só fique atento se o examinador colocar algo como A1, A2, A3, A4, A5, mas é a mesma coisa, só muda a letra, né? Comecei por aqui, a soma das raízes. Todo mundo já memorizou isso? Agora o produto 2 a 2. Então, x1 vezes x2, x1 vezes x3, x1 vezes x3, x1 vezes x4, x1 vezes x4, x2 vezes x3, x2 vezes o x3. Claro que agora o trabalho é muito grande, mas você precisa saber fazer isso pelo menos. Mas não vai ter muito trabalho, tá? Não fique preocupado ou preocupada, que vai ter um negócio, não é impossível não. O examinador, claro, ele só vai querer saber se você conhece esse procedimento. E depois, só para terminar, x3 vezes x4. Aí você confere sempre, né? Claro. Aqui eu vou mudar o sinal, então é mais, né? E é C sobre A. Lembra na sequência que eu falei para vocês? Ó, C sobre A. Então vamos lá, ó. x1, x2, x1, x3, x1, x4. x2, x3, x2, x4. E x3, x4. Pronto. Agora o produto 3 a 3. Então vai ficar x1, x2 vezes x3. Mais x1, ó, x1, x2 e x3. Agora, x1, x2 e x4. x1, x2, x4. Ó, x1, x2 e x4. Agora, x2, x3 e x4. Mais x1, x2, x3, x4. Mais x2, x3 e x4, né? O que está faltando? Está faltando o x1, x3 e x4, certo? x1, x3 e x4. Ó, x1, x3 e x4. Tá? Isso daqui agora vai ser menos D sobre A. Olha lá. O examinador, ele não vai se preocupar, claro, é importante você conhecer essas duas linhas,
Mas o examinador, na maioria dos exercícios, ele vai estar focado nesta primeira linha e nesta última, turma. Por isso que agora preste mais atenção. Ó. O produto das 4 raízes. Aí sim, é aqui que você vai usar muito mais, tá? x1, x2, x3 e x4. Quer dizer, o produto das raízes 4 a 4. Então eu tenho... Agora muda o sinal, né? Fica E sobre A. Olha lá, ó. E sobre A. Isso, olha lá, então ficou menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A e E sobre A. Certo? Então, mais uma vez, o foco de tudo isso é isso aqui, ó. Essa última linha e esta primeira linha. Mas, claro, não impede do aluno conhecer a segunda e a terceira. Então, a primeira e a última, a segunda e a terceira são muito importantes, mas os exercícios, eles se concentram nisso para não ficar muito complicado, porque imagina, né, resolver uma equação do 4º grau, tá? Agora vamos fazer alguns exercícios. Turma, nesse modelo, nós temos um exemplo que é assim. O exercício diz que 2x ao cubo menos 5x quadrado menos m menos 1, que multiplica x mais 3 igual a 0, ele apresenta 3 raízes. E o examinador, ele coloca esta situação. Eu coloquei de propósito esse exercício para você perceber que por aqui é o método de Girard que vai resolver o problema. Então eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro aquele modelo que é o x1 da soma das raízes mais x2 mais x3 não é igual a menos b sobre a? Porque aqui nós temos o quê? Se nós formos copiar isso daqui, ficaria ax ao cubo, né? Mais bx ao quadrado, mais cx mais d. Não é esse o modelo que a gente conhece? O modelo que eu acabei de mostrar? Então eu faço que a soma das raízes é menos b, ó, menos b sobre a. Não é assim? Menos b sobre a. Então fica menos... Quem é o b? O b aqui é menos 5, ó. Tá vendo? Então menos 5 sobre o a, que é 2. Então nós temos aqui que a soma das raízes, 5 meios. Dá uma parada aqui. Vamos chamar essa equação de equação 1. Tá? Ele não disse que x1 mais x2, ó, x1 mais x2 é igual a 4x3? Então, 4x3 mais x3 é igual a 5 meios. Então, nós sabemos que 5x3 é igual a 5 meios. Passo 5 dividindo, nós temos o 5 passou dividindo, então eu simplifico aqui, vamos ter 1. Então eu sei que uma das raízes, já achei uma das raízes que vale meio. Tá? Para aqui também. Achei uma das raízes, meio. O que eu faço? Vou pegar esta raiz e vou substituir na equação original. Então, eu paro aqui, vou separar aqui um pouquinho. Tá? Vamos separar aqui. Eu vou colocar lá 2 vezes, no lugar do x, eu coloco o meio. Então, fica meio ao cubo, veja bem, meio ao cubo, menos 5 vezes meio ao quadrado, Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que a raiz, ela zera essa expressão. Olha lá. Então aqui a raiz, eu vou achar o m. O meu objetivo agora é achar o m, certo? Então ficou menos m menos 1 vezes 1 meio mais 3 igual a 0. Tá? Mais 3 igual a 0. O que eu vou fazer agora? Vou apagar a lousa e continuar aqui em cima. Vamos calcular o m. Tá?
Turma, então, continuando aqui, o cubo de uma divisão é a divisão dos cubos. Então, lembre-se que aqui é 1 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Então, nós temos 2 vezes 1 ao cubo, que é 1, dividido por 2 ao cubo, que vai dar 8, certo? Menos 5 vezes o meio ao quadrado, é 1 ao quadrado, que é 1, e 2 ao quadrado, tá? Menos, posso colocar numa fração só assim, ó, m menos 1, coloque entre parênteses se você precisar, para ficar mais fácil de enxergar, para não trocar o sinal sem querer, dividido por 2. Mais 3 igual a 0, tá? Continuando aqui, o que eu faço? Ó, 2, aqui na verdade, isso é 2/8, né? Ó, 2/8, que é a mesma coisa que 1/4. Então eu ponho 1/4 menos 5/4. Então aqui já vai facilitar a nossa conta, né? Ó, 5/4, tá? Posso jogar já esse m menos 1 para lá, que vai facilitar muito. Então veja bem, ó, mais 3 e jogo para o outro lado da igualdade, ele está subtraindo, ele passa somando. Então fica m menos 1 dividido por 2. Vai ver como facilita isso. Então aqui eu tenho 1/4 menos 5/4, quanto vai dar? Vai dar menos 4/4, não é assim? Só que menos 4/4 dá menos 1. Então eu tenho que menos 1 mais 3, 2. Então, ó, menos 1 dessa parcela mais 3, 2. M menos 1. Passo esse 2 dividindo, passa multiplicando, vai dar 4. Então eu tenho que m menos 1, ó, deixa eu separar aqui para não ficar, só para terminar, 4 do lado de cada igualdade, porque o 2 passa multiplicando, igual a m menos 1. Passo 1 para lá somando, então nós temos que o valor de m é igual a 5, que é a resposta do problema, tá? M igual a 5. Xambala, meu telefone. Escarola. Ai, esqueci de desligar essa... Melancia. Chicória, adoro chicória. Atrapalhou? Não, vai ficar engraçado. Eu falei? Isso. Ali, acabou. Quanto tempo de aula deu?